Olá, muito boa noite a todos, ou dependendo do horário que nos assista, também um bom dia, uma boa tarde. Esperamos que todos se encontrem bem aqui neste momento. E antes de iniciarmos o tema de fato, né, da nossa reflexão de hoje, vou convidar a todos a uma pequena prece. Então, onde quer que você esteja neste momento, eleve seu pensamento a Deus, pedindo que Ele permita a ação de Jesus e de nossos irmãos espirituais em nossas vidas, nos orientando, nos envolvendo com muito amor, com sabedoria, para que possamos agir no bem e fazer as escolhas certas. Senhor Jesus, esteja sempre conosco, nos orientando, nos ensinando, para que possamos seguir adiante na luz do seu ensinamento e envolvidos pelo seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente continua aqui com o livro Caminho Espírita. Esse livro foi psicografado por Emmanuel, ditado por diversos espíritos, e hoje a gente traz uma reflexão do Dr. Bezerra de Menezes. Então, só um pequeno parênteses aqui para lembrar quem foi Bezerra de Menezes, né? Foi alguém que teve uma ação de muita caridade aqui entre nós, né? Aqui no Brasil também. Ele ajudava muitas pessoas, acabou tirando a própria boca muitas vezes para alimentar e para oferecer remédio para aqueles que não tinham. Então, com certeza alguém que tem muitos ensinamentos, e hoje ele trabalha no mundo espiritual, principalmente nas ações de cura do físico e do espiritual, mas há muitos que trabalham em nome dele. Então existem casos, por exemplo, que dizem, né, que vem Bezerra de Menezes, e muitas vezes não é o próprio Bezerra, mas pessoas espirituais que fazem parte da equipe dele, que trabalham em nome dele e às vezes até fazem parecer com a imagem visual, física dele, para que o nome dele seja lembrado, porque na verdade, o mentor desse trabalho todo, certo? Então, ele traz, através de Chico Xavier, uma mensagem com o título Diante de Tudo, colocando lá para nós o que a gente precisa agir, né? Lembra que o livro, né, o título do livro se chama Caminho Espírita. Então, como é que um espírita deve se portar, deve agir diante de tudo? Mas tudo o quê? Com certeza, Bezerra de Menezes veio pautar algumas atitudes, algumas situações. Então, ele começa primeiro dizendo: diante de tudo, estabelece Jesus para nós todos uma conduta básica, de que todas as providências exatas se derivam para a solução dos problemas no caminho da vida. Resumidamente, talvez seja que todos os problemas que a gente enfrenta vêm com uma solução. Não há problema nesse mundo que não tenha já previamente estabelecido uma solução para ela. A questão é que essa solução muitas vezes é um remédio amargo, que deve ser aplicado a conta-gotas, muitas vezes difícil de engolir, mas que é o caminho correto, né? Como ele fala ali, é o caminho da vida. Então ele começa trazendo, por exemplo, diante da sombra, diante daquelas situações de sombra que se apresentam em nossa vida. A gente sabe que muitas vezes a vida nos coloca situações onde parece que a fé sumiu, como se a gente até perde essa fé, acha que não tem saída para nada, que não tem solução para nenhum problema. Então, Bezerra de Menezes alerta a gente. Então, quando a gente estiver diante de uma situação de sombra, achando que não existe mais saída, que não tem solução,
Isso muitas vezes são pensamentos que pessoas com tendências a tirar a própria vida podem passar, né, por esse tipo de situação, esses pensamentos sombrios. Então a gente precisa parar, refletir um pouco, porque ninguém está isento de passar por esses problemas, né? Podem ser problemas pessoais, situações espirituais também, que a gente tem influências não muito positivas. E lembrar então que quando a sombra, né, estiver diante de nós, qual seria a solução ou a maneira que nós deveríamos agir? Então ele coloca lá, diante da sombra, a caridade da luz. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente entende. Vamos imaginar uma situação onde acabou a energia elétrica, choveu muito, aconteceu um problema, você está sem luz e é de noite. A gente percebe a importância de uma pequena vela. Isso falando de iluminação física, né? A importância que uma pequena vela, um fósforo que seja, uma pequena chama de luz, ela nos clareia o ambiente, permite a gente caminhar. Então, ele lembra que diante da sombra a gente precisa procurar a luz, por menor que seja, e se apegar a essa luz. Ir atrás, né? Manter essa pequena chaminha de luz, que às vezes parece tão insignificante, mas é tão importante às vezes num momento de grande sombra. Uma pequena chama de luz é uma esperança, o amor que a gente recebe de alguém. Para pra pensar, nem tudo nesse mundo é para sempre, né? Nada aqui nesse mundo é para sempre. Tudo é passageiro. Então, assim como a gente entende que a felicidade às vezes passa tão rápido, as sombras também. A escuridão, a tristeza também passa. Tudo nessa vida passa, né? E lembrando, né, do que Chico Xavier repetia muitas vezes. Ele tinha até uma plaquinha lá na cabeceira da cama dele que dizia assim: isso também passa, ou isso também vai passar. Ele tinha essa plaquinha para lembrar que tudo é passageiro. A vida é uma passagem, então os momentos também são, assim como os bons passam, os momentos ruins também passam, não vão permanecer para sempre. Até porque o propósito da dor na nossa vida, ele tem um ensinamento. A gente aprendeu a lição e não é mais necessário. Por isso que é sempre importante buscar essa iluminação, essa luz, essa resposta. Certo? Não é fácil, com certeza não é uma busca fácil, né? A caridade da luz, de ser às vezes a luz na vida de alguém, de ser aquele que tem uma palavra amiga, um sorriso. A gente vai entender as várias formas, às vezes, de ajudar alguém que está em situação. Então, resumidamente aqui na primeira, diante da sombra, que sejamos então a caridade da luz ou busquemos a luz, né? Dependendo da posição em que a gente se encontra, né, nessa situação. Outro ponto que o Dr. Bezerra de Menezes aponta para nós é a situação da ignorância. Então, diante da ignorância, o que faremos diante da ignorância própria, às vezes, ou da ignorância alheia? A gente vê aqui nessa imagem alguém querendo passar, olhar por cima de um muro, e ele amontoa uma porção de escadas para tentar olhar e não consegue, claro, passar. O que está acontecendo de errado aqui? Ele não compreende o propósito da escada, ele não entendeu que uma escada ali era suficiente se colocada de maneira correta. Então, é claro que Bezerra de Menezes entende, né, e esclarece para nós, nos orienta, que diante da ignorância, o que devemos buscar é a caridade do ensino, aprender, buscar e estudar. E dentro do meio espírita, o estudo é inclusive uma orientação do próprio Allan Kardec. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. É uma lei para todo espírita. Se amar, que significa se respeitar, tolerância, compreensão, tudo isso. E principalmente instruir-se. O que significa estudar. E quantos de nós pode dizer que já estudou bastante? Não tem, né? Não existe isso. Se Chico Xavier escreveu
tem, né, atribuído a ele mais de 500 livros. A gente faz as contas, se a gente conseguisse ler um livro por mês, imagina só, um livro por mês, são 500 livros, mais ou menos, tem um pouquinho mais, mas vamos colocar aí, 500 livros. Se a gente for ler um livro por mês, se você fizer as contas aí, né, são 500 livros, um livro por mês. A gente levaria 41 anos para ler todos os livros de Chico Xavier. Só os de Chico Xavier. A gente ainda tem uma literatura muito rica de muitos outros médiuns, né? Como Ivone Pereira, Marlene Nobre, Divaldo Franco, e tem tantos outros, né? Severino, Severino Celestino, olha, a gente pode falar aqui uma porção deles, né? Haroldo Dutra, uma porção de autores que vão nos trazer ensinamentos, né? Além da própria codificação. Mas se a gente só lesse a codificação e o de Chico Xavier, a gente já não teria tempo hábil. Então, sorte aí de quem consegue ler, de repente, um livro por semana, já diminui, né? Divide, já dá 10 anos aí, de repente, só para você conseguir ler tudo muito mais rápido, né? E não significa que eu, lendo tudo, eu compreenda tudo. Então, o ensinar e aprender é uma troca também. Por isso é importantíssimo até as contribuições, né, que vocês aí que nos assistem, colocam aqui no chat, nos comentários, para quem participa das aulas da casa, coloca lá no nosso Google Sala de Aula, nos chats, né, no bate-papo, enriquecer essa troca, às vezes, de uma citação que eu vi num livro, né, eu li num livro tal, e indicar essas leituras é muito rico, muito importante. Então, o ensino não pode nunca ser menosprezado, porque ele é o remédio para a ignorância. E é claro que quando a gente se deparar com uma situação de ignorância, o que eu vou oferecer? Eu vou dizer, não, você está enganado, vou entrar em discussão, né? Isso não está certo, você está completamente errado. Não, isso vira também uma questão de falta de caridade, né? De não entender que o outro não compreendeu aquilo. Então, eu vou lá oferecer um livro, vou indicar uma aula, um vídeo, um link para a pessoa assistir, né? Olha, tem uma aula que foi dada, né, num dia tal, que fala sobre esse assunto, se tiver um tempinho, dá uma olhadinha lá, né, só para esclarecer as suas dúvidas. Ou indica o livro. E aí a pessoa vai buscar também, porque ela precisa ter essa vontade de querer curar a própria ignorância. É claro que tem muita gente que não se considera ignorante, que lê um livro qualquer e acha que já é PhD no assunto, né? Mas aí é outra questão, né? A questão da pessoa achar, ela vai entender com o tempo que é preciso muito estudo para muito pouco se aprender. Então imagine para quem não estuda nada, fica bem difícil, né? A gente tem que ter ainda muita compaixão, porque essas pessoas com certeza ainda têm tanto caminhar. Nós também temos, né? Muito a caminhar. Então, outro ponto, diante da penúria. A penúria seria uma miséria extrema. Então, ou eu estiver passando por uma situação financeira muito ruim, ou encontrar pessoas em situação de extrema pobreza. Eu já encontrei, inclusive, pessoas que se dizem espíritas e falam assim, mas a pessoa está nessa situação porque ela escolheu. Ela está nessa situação porque é karma da vida dela, ela está resgatando coisas de outra vida. A gente não pode interferir porque senão isso atrapalha a evolução dela. Isso não é verdade. Dentro do meio espírita, a caridade também é uma lei. Sem olhar a quem, não importa quem eu estou ajudando. Que história que ela tem, será que ela merece, não merece. Quem somos nós para julgar o merecimento ou não de cada um? Porque saber se a gente olhar para si também, das nossas atitudes, será que eu mereço auxílio? Será que eu mereço compreensão? Será que eu mereço o perdão? Então a gente precisa olhar para o outro assim como nós gostaríamos que os outros nos olhassem. Então,
diante da penúria, da extrema pobreza, a caridade do socorro. Existem tantas ações que vão doar cobertores, alimentos, remédios, né? Claro que isso, o remédio é uma questão que precisa ser com cautela, né? Porque ela precisa tomar, nem todo mundo pode tomar todo tipo de remédio, mas principalmente aquela doação de comida, sopão que o pessoal faz às vezes, né? Em lugares onde se vê um número maior de pessoas em situação de rua, por exemplo. Tem gente que questiona, mas só vai talvez se colocar no lugar aquele que um dia já passou fome. E quem tem fome agora. Eu não posso esperar no mês que vem, vai ter uma ONG aí que vai passar, não, mas e a fome de hoje? E a fome de amanhã? A gente diz, que a gente, tudo bem? Fala, não vou comer nada hoje, nem amanhã, porque o meu corpo não precisa. O nosso corpo precisa de alimento e água todos os dias para se manter saudável. Então, quantas pessoas estão aí em situação de rua e precisam de uma ajuda? Então, essas pessoas que fazem essa caridade, né, diante da miséria, vai lá doar, arrecada. Quantas casas a gente conhece aí que arrecada alimentos, roupas, né, e fazem doações para lugares, né, diferentes. Eu conheço casos em que se dedica a ajudar um município, né, um bairro, ou algumas casas, algumas famílias em especial. Não dá para atender todo mundo, uma casa só não dá. Mas aquela casa que pode atender a necessidade de quem bate a porta, né, um município, um bairro daquele município, uma comunidade carente, fazer ações de repente pontuais, como no Dia das Crianças, no Natal, né, Ano Novo, Páscoa. São ações que parecem assim aleatórias, na verdade, tem muitas famílias que esperam por ela, porque não tem mesmo de onde tirar. E se doando, a pessoa fala, mas aquela pessoa ali na fila não precisa de comida, dá pra ver que ela tá aqui tirando a vez de outra pessoa, de quem precisa. De novo a gente coloca. E lembrar daquilo que Jesus nos disse, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Então, o nosso propósito é a caridade do socorro. O que a pessoa faz com o socorro que ela recebe, aí já é responsabilidade dela. A nossa ação precisa ser colocada em prática. Então, e é claro que eu não estou falando só de socorro da penúria física, existe também a penúria espiritual, a pessoa que precisa de outro tipo de socorro, né? de um consolo, de uma ajuda de outras formas. Então, sempre, todo mundo tem alguma coisa que pode oferecer ao outro. Nem que seja um abraço. É ainda uma forma de caridade. Conseguir acolher, orientar, sempre é possível. A gente sempre tem algo para oferecer para o outro, mesmo precisando de muito. Sempre temos algo para oferecer. Outro ponto do Dr. Bezerra é a doença. Então, diante da doença, de uma situação de doença, seja nossa, ou de alguém da família, ou de alguém conhecido, ou até mesmo desconhecido, a caridade do remédio. Claro, aqui eu estou mostrando uma imagem dos Médicos Sem Fronteiras, né, que percorrem o mundo oferecendo vacinas, remédios, tratamento de saúde, em todo lugar que passa e que vê que tem grande necessidade. Inclusive, eles agem muito em situações de catástrofe ambiental, não é? Porque precisa de muito atendimento e não tem equipe suficiente mesmo no local, eles vão até esses lugares, né? Então, e aqui está falando, claro, do remédio físico, das vacinas, dos antibióticos, né? De tudo que é preciso cuidar da saúde do corpo, mas também diante da doença espiritual, emocional, da doença mental, oferecer o remédio que muitas vezes a gente não tem acesso. Que remédio seria esse? Convidar a pessoa, vai tomar um passe. Se ela tem a própria religião e está perdendo a fé, ir com ela até o lugar onde ela frequentava, para ela reacender essa fé. A fé é um remédio maravilhoso. Cura, às vezes, aquilo que a própria ciência não consegue curar. É um remédio muito poderoso. Então, oferecer diante de qualquer tipo de doença esse remédio. E buscar também, se nós somos o enfermo, né? Se nós somos a pessoa doente
e buscar esse remédio. Não esquecer que, como disse já, né, tudo nessa vida tem remédio, né? Tem um propósito, tem uma solução. Outro ponto, a injúria. Então, ele coloca assim, diante da injúria. O que seria injúria? Então vamos entender primeiro essa diferença, né? O que é injúria? Tem uma diferença entre calúnia, difamação e injúria. Então nessa imagem aqui eu coloquei para a gente entender. Calúnia é quando a pessoa acusa alguém publicamente de um crime. Então fala, foi você que roubou a bolsa daquela mulher, mas não foi. Não tem prova contra isso. A pessoa está falando isso que é para prejudicar mesmo. Isso é uma calúnia e essa pessoa que sofreu essa ofensa, ela pode processar essa outra pessoa por calúnia. Porque falou sem ver, sem prova, sem saber. Às vezes fala até porque sabe que não foi, mas quer que a comoção social haja contra aquela pessoa. Isso é calúnia. A difamação é quando você, mesmo que você estiver falando a verdade, então você vai falar sobre alguém, mesmo que seja verdade sobre alguém, espalhar publicamente um fato ofensivo, isso pode constituir o crime de difamação. Então, mesmo que seja verdade, pode ser uma mentira, pode ser uma verdade, mas começar a falar para os outros sobre algo que seja ofensivo. Não, aquela pessoa lá, ela tentou tirar meu lugar, puxou meu tapete. Seja isso verdadeiro ou não, o que na grande maioria das vezes não é, isso é crime de difamação. Porque ela está espalhando, às vezes, uma opinião pessoal dela. Fazendo fofoca, né? Sobre uma situação que ela não foi ver o outro lado, ela não conhece toda a verdade. E como já repetindo, mesmo se for verdade, eu não vou ficar falando para os outros sobre algo que alguém cometeu. Né? Lembra da passagem de Jesus? Aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. E injúria é ofender a dignidade ou o decoro de uma pessoa. A injúria é como a difamação, mas a ofensa não é pública. Então, você ofende a dignidade pessoal daquela pessoa, né? Você tem, como por exemplo, injúria racial. Fazer piadinhas sobre a cor da pessoa, a etnia dela, ofendendo isso, né? Ofendendo a moral, a dignidade daquela pessoa. Então, como por exemplo, uma atendente de algum lugar, e o outro falar, só podia ser você mesmo, né? Porque você é assim, você é assado, por causa da sua cor, por causa dos seus olhos, né? Do seu cabelo, só podia dar nisso. Mas isso é uma injúria. Injúria racial, inclusive, hoje em dia, é um crime imprescritível. Então, a pessoa que comete injúria, ela pode ser processada e condenada em qualquer tempo. Mesmo que tenha se passado 10 anos da ofensa, né, da injúria, ela ainda pode ser processada, certo? E lembrando que a injúria, né, pra gente, diante da injúria, a nossa caridade tem que ser o silêncio. Claro que não significa que eu vou me calar diante da ofensa, mas eu não vou ser a pessoa que passo adiante a injúria que foi cometida. Eu não vou fazer a repasse da fofoca. Então, se eu ouvir, eu não vou falar. Então, aqui nessa imagem, né, dos fósforos, né, se queimando, sejamos aquela pessoa que não, comigo não. Eu vou quebrar essa corrente e eu não vou passar para frente. Se for verdade ou não, não é da minha conta, não é do meu interesse. E sendo mesmo do meu interesse, eu vou tratar direto com a pessoa, eu não vou ficar maledicendo, eu não vou ficar falando em público, eu não vou colocar a minha opinião pessoal. E a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com o que a gente acha que foi ofensivo, sendo ofensivo, inclusive. Né? Trocando olho por olho, dente por dente. Fazendo, né? Achando, porque às vezes a gente interpretou muito mal a situação. Se sentiu ofendido porque feriu o nosso orgulho, o nosso ego. E aí, toma isso, a gente o ser humano, infelizmente, ainda é muito egoísta e não quer perceber o erro que cometeu. É muito mais fácil jogar no outro a responsabilidade e dizer que foi o outro que errou. Nunca admitiu os próprios erros. Então, sejamos essa pessoa que diga, não, eu não vou passar. Então,
né, a caridade do silêncio significa que quando eu ouvir a injúria, eu não vou passar. Eu falo, não, você vai falar mal daquela pessoa pra mim? Você vai ofender? Aqui na minha frente, não. Né? E eu digo até assim, porque a pessoa que ela sofre injúria, muitas vezes ela não tem reação, ela não consegue se defender. Certo? Então, eu digo até interpretando essa questão de caridade do silêncio, é fazer calar o ofensor. Dar a ele a possibilidade do silêncio. Tipo, sabe? Filho, você não tem nada melhor para dizer? Então não diz nada. Né? E interromper, às vezes, aquela situação. Agir no bem. Quando nós estivermos diante de uma situação de injúria, a caridade do silêncio eu interpreto como calar o ofensor. Ser a pessoa que está ali mediando e falando, ô, amigo, poxa, nesse mundo, né, não cabe mais tipo de comentário, não é? Já deu. E aí, fazer, porque a pessoa que ofende, ela vai começar a se sentir, nossa, que estranho, né, todo mundo me olhando, que esquisito, né, não teve graça. Então, cortar esse tipo de atitude. Outro ponto, a tristeza. Então, diante da tristeza, o que a gente faz quando uma tristeza invade os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Então, o conselho de Bezerra de Menezes é: diante da tristeza, a caridade do consolo. Quantas vezes, quando a gente está triste, quantas vezes aquece só um abraço? Não precisa dizer nada. Abraça. A pessoa vai chorar, vai soluçar, mas aquilo enche de novo o coração daquela pessoa. Uma outra forma de consolar alguém, então, por exemplo, alguém que perdeu um ente querido, né? Perder digamos, até errado falar, né? Alguém que precisou dizer até logo a um ente querido que partiu deste mundo, voltou para a pátria espiritual, a gente vai sentir saudade mesmo, vai bater uma tristeza, porque a saudade, como dizia mesmo Chico Xavier, é uma dor, é uma saudade, é uma dor que fere os dois mundos, dói os dois lados da vida. Então, tanto eles sentem muita saudade de nós, assim como nós sentimos deles. Então, oferecer às vezes a literatura, livros para a pessoa compreender que a vida não terminou aqui, que a gente ainda vai se encontrar. Todos nós vamos nos encontrar com quem partiu antes de nós e nos encontraremos com quem virá depois. Somos a grande família e a vida física aqui é só uma pequena passagem, é um momento. O verdadeiro lar é a pátria espiritual onde nós nos encontraremos ainda muitas vezes. Então, consolar também pode ser oferecer um livro de ajuda para que a pessoa entenda que, por exemplo, um livro maravilhoso de se oferecer para quem perdeu é o livro das Mães de Chico Xavier, que das cartas, das histórias em que ele consolava muitas mães que perderam, de novo, né, que tiveram os seus filhos no desencarne precoce, mãe é mãe, né, vai sofrer, vai tentar achar um porquê. Outro momento é o azedume. Diante do azedume, né, aquele mau humor, azedume que é a pessoa mal-humorada, tá sempre de cara feia, cara fechada. Então, diante do mau humor, daquele mal-humorado, sejamos nós, né, quando a gente tá lá envolvido por uma situação ruim ou não consegue sorrir de nada, né, tudo é um momento ruim. Então, diante do mau humor nosso ou daqueles que nos cercam, a caridade do sorriso. Então, ver uma comédia, assistir um filme engraçado, e se divertir um pouco, sair, né, espairecer, mudar os pensamentos, colocar uma música que você goste, para tirar a gente desse padrão vibratório muitas vezes negativo, ruim, que nos coloca nessa situação de azedume. Então, coloquei aqui na carinha de um bebezinho, né, querendo sorrir. Tem gente que fala, né, olha alguns segundos para essa carinha aqui, vamos ver se você consegue ficar sem sorrir. Então, vamos buscar, né, alguns motivos para sorrir, mesmo que pareça que o mundo não dá nenhum. Então, assistir uma comédia, um filme engraçado. Por incrível que pareça, só o fato da gente sorrir, isso muda
o nosso padrão vibratório, a nossa mente se abre para outras formas de pensar, a gente consegue encontrar solução de problemas às vezes óbvios, que no momento de azedume a gente consegue parar para pensar, mudar o padrão vibratório, fazer a gente se conectar com a espiritualidade mais iluminada, permitindo que eles nos ajudem, inclusive. Outra situação, diante da cólera. Não tem, às vezes, momentos em que a gente sente que vai virar um incrível Hulk, né? Naquela fúria que vai explodir de tanto ódio, de tanta raiva. Então, sejamos nós, né, o colérico ou alguém que a gente conheça, a caridade da brandura. Encontrar a serenidade, respirar fundo, oferecer momentos de paz. Então, a pessoa está muito nervosa, então vamos colocar uma música tranquila, para ver. A pessoa não gosta de música clássica, então vamos passear num parque, vamos ver natureza, vamos olhar, deitar na grama e olhar para o céu. Gente, faça isso uma vez pelo menos na vida. Deitar na grama num dia tranquilo, de temperatura agradável, deita em algum lugar que você possa e olha para o céu. Olhar para as nuvens passando, isso é terapêutico, né? E então uma forma de ajudar quando a pessoa também está com muita raiva, eu não posso ajudá-la com mais raiva, eu tenho que agir de forma contrária, né? Eu tenho que ser um remédio para a cólera, para a raiva, né? Para esses momentos de fúria. Diante da ofensa, então, e agora, né? Mesmo parecido lá com a injúria, né? Mas diante da ofensa, quando alguém me ofende, e eu vou lembrar aqui, né, a frase de Chico Xavier de novo. É muito ruim quando a gente recebe uma ofensa, quando somos ofendidos. Ele lembra disso, ele sabe que é muito ruim porque ele já sofreu muitas ofensas também quando encarnado. Mas ele nos orienta. Lembrar que seria muito pior se fôssemos nós os ofensores. Porque quando nós somos aquele que ofende, a nossa distância para a luz é ainda muito maior. Então, mas é claro, né? É muito ruim você ser ofendido. Alguém te ofender de forma agressiva, injusta. Como é que eu vou reagir diante de uma ofensa? A caridade da tolerância. Hoje nós temos um mundo em que as pessoas se ofendem por todo motivo, seja crença religiosa, orientação sexual, cor da pele, status social, tudo é motivo para ofender o outro. Mas o mundo hoje exige exercício de tolerância. Né? Somos diferentes? Tanto assim? Será que se eu tirar um raio-x das pessoas, eu vou conseguir ver essas diferenças? Eu vou conseguir ver a cor da pele, tipo de cabelo, eu vou conseguir ver a condição financeira dela? Não é? Eu vou conseguir ver o status social dessa pessoa? Eu vou conseguir ver se ela tem um PhD em alguma coisa ou se ela é ainda analfabeta? Será que se eu tirar um raio-x eu vejo essas diferenças? A gente sabe que não. Eu não consigo distinguir essas coisas. E isso é uma imagem extremamente importante para a gente pensar. Se essas diferenças não são assim visíveis, é porque elas de fato não devem existir. Nós é que colocamos isso. Então, prática da tolerância é algo que está no caminho de todo espírita. Exercer, mesmo que lá no fundo a gente tenha uma rebater, aquela coisa de dizer, não, estou aprendendo e eu sei que eu não devo pensar e agir assim. Então, rebater os sentimentos, os pensamentos contrários para nos ajudar a sermos mais tolerantes. Diante do insulto, alguém nos insultou, então praticado quase igual, né, a ofensa, mas quando alguém nos insulta, fala coisas absurdas, também podemos praticar a caridade da prece. Orar por aquela pessoa. Aquela pessoa está insana, ela não está pensando, ela não está raciocinando, pode estar com ciúme de você, pode estar com inveja da sua posição. E você fala, mas quem sou eu? Eu não tenho nada, né? Assim que a gente fala. Não sou ninguém. Está me insultando por quê? Está com inveja do quê? Mas às vezes a pessoa tem inveja da sua existência, da luz que ela vê em você. E isso vai criar nela um sentimento contrário. Das coisas que você diz, das coisas que você pensa. Então, e as pessoas vão te insultar. Então nós devemos
fazer preces por essas pessoas. E tem uma frase aqui, né, do meio budista que é muito, eu acho muito, que encaixa bastante, inclusive com o meio espírita: tudo no mundo é energia. E aqui no meio espírita a gente lembra, a gente aprendeu, né, que pensamento é matéria. Então, se a tua energia for boa, tudo ao teu redor será bom também. Então, não se permitir se envolver ou não engolir o veneno do insulto, da ofensa, né, das coisas ruins, não engolir isso, porque você fala, não é verdade. Se não é verdade, então que pena que a pessoa está tão enganada, né? Quem sabe um dia ela não olha isso de outra forma. Mas o que a gente pode fazer por elas é preces. Diante do desequilíbrio, então às vezes a gente parece que acorda de um jeito, termina de outro, o humor mudando, isso significa que nós estamos desequilibrados, estamos precisando reencontrar esse equilíbrio. Como que a gente faz isso? Então, diante do desequilíbrio, a caridade do reajuste. Encontrar um equilíbrio entre emoção e razão, para que a gente possa parar, pensar, raciocinar e pensar, será que eu estou fazendo da forma correta? Nossa, por que eu perdi a paciência por tão pouco? Eu preciso melhorar isso, eu preciso entender que eu estou sendo intolerante nesse assunto, eu preciso aprender a lidar com isso. Respirar fundo, se alimentar de ensinamentos que a gente encontra em vários livros, né? Inclusive dos livros da Joana de Ângeles, que são muito terapêuticos na questão da psicologia, ela trata muito do sentimento e do pensamento humano. Então, nos dá um norte, uma forma para parar para pensar, olhar para si mesmo e entender, puxa, será que eu tenho isso? Né? Tem vários livros dela, inclusive, que nos orientam, né? Que nos colocam diante de reflexões para a gente conseguir compreender a si mesmo. Ingratidão. Diante da ingratidão, tem até essa imagem que fala, né, o escorpião está pegando uma carona com o jacaré para provavelmente atravessar um rio, e o escorpião dá uma picada nele, né? O jacaré reclama e o escorpião diz, desculpe-me, é a minha natureza. Tem gente, a gente sabe que tem muitas pessoas que infelizmente elas fazem, né, elas recebem ajuda e ainda assim ofendem, elas não têm a gratidão, elas não conseguem entender o quanto aquela pessoa ajudou e ainda fala mal daquela pessoa. Então, de falar, mas eu construí isso aqui sozinho, eu fiz tudo isso sozinho, eu falei, poxa, não é verdade. Quantas pessoas ajudaram? Quantas pessoas auxiliaram? E aí a pessoa, claro, que ajudou, ela pode se sentir, né, se sentir triste, porque a pessoa está sendo ingrata. Ela não reconhece a ajuda que está recebendo e, além de não reconhecer, muitas vezes ainda ofende, né? Como a gente viu aí com o pobre jacaré. Então, diante da ingratidão, a caridade do esquecimento. Assim, vamos deixar para lá. Por que eu vou, né, arrumar briga por conta de situações como essa? Então, deixar para lá, esquecer as ofensas, perdoar as ofensas, né, daquele que nos ofendeu. Eu sei que é uma imagem aqui meio engraçada, né? Esse personagem de um filme de terror, né, que mata muita gente. Então, imagina, né, a sua vítima abraçando o seu ofensor, né, esquecendo tudo que foi, todo o mal que foi feito. A gente sabe que é difícil esquecer as ofensas, né? Esquecer, a gente fala assim, esquecer é complicado, né? Porque a não ser que eu não tenha, que eu não sofra do mal de Alzheimer, eu não vou esquecer. Mas o que eu não posso é guardar o sentimento, ou querer me vingar, né? Tá bom, eu perdoei, mas eu não quero mais contato. Isso também não é perdão, certo? Eu perdoei, tudo bem, eu vou ter um contato, pelo menos, né, razoável, com dignidade, mas vou dar um tempo para aquela pessoa compreender, e eu também compreender as diferenças, o porquê de tudo isso, tentar ajudar de alguma outra forma, ou compreender onde foi que eu errei também, né? De repente eu que sou o ingrato, eu sou a pessoa ingrata. E eu preciso parar para pensar se eu não estou sendo ingrata com algumas pessoas. Se eu não estou deixando de agradecer o suficiente, se eu não estou deixando de dar um crédito suficiente para quem fez ou deixou de fazer, para quem ajuda muito.
Tem muita gente que ajuda tantas pessoas nos bastidores e às vezes não tem nem crédito, né? Dá o devido crédito para todo mundo. Então, e Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra termina o capítulo falando: diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus na pessoa do próximo e Deus, através do próximo, dar-nos-á mais amor. Isso é uma coisa que a gente sempre precisa lembrar, né? Quando a gente faz uma prece a Deus, pedindo, seja lá o que for, qualquer tipo de ajuda, como é que Deus vai nos ajudar? Como é que Ele vai atender às nossas preces? Com certeza não é Deus em pessoa que vai se materializar na nossa vida ou vai falar conosco e vai nos aconselhar dizendo: filha, é assim que faz, filho, tome este caminho. Não. Deus vai atender as nossas preces através das outras pessoas, colocando pessoas no nosso caminho, mesmo que seja uma única vez, para nos apontar a direção, para nos fazer pensar sobre uma outra forma de resolver o nosso problema, que parece às vezes tão óbvio para outra pessoa e fala: nossa, que simples. Deus vai colocar essas pessoas no nosso caminho porque nós também somos colocados nos caminhos de outras pessoas para auxiliar. Então, diante de tudo, sejamos sempre a melhor escolha, sejamos sempre a pessoa com mais caridade, com misericórdia, com humildade, principalmente dos nossos próprios problemas, entender que somos todos aqui viajantes, estamos todos aprendendo, temos ainda um longo caminho. Então, para encerrar, vamos conversar com Deus, vamos pedir a Ele que coloque em nossos caminhos pessoas de bem, que possam nos auxiliar, nos orientar. Senhor Jesus, nos faça também instrumentos da sua luz, da sua paz. Se for possível, assim como somos tão ajudados, nos permita também ajudar a todos aqueles que passarem pelo nosso caminho, seja com uma palavra, com um sorriso, uma caridade física, material, espiritual, o que quer que sejamos capazes, Senhor. Nos oriente, nos fortalece, nos capacitando para trabalhar em Seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima!